que o conhecimento sempre esteja nas árvores que busquemos e que, mesmo que não achemos o conhecimento naquele momento, que tenhamos paciência. Olá pessoal, então hoje iremos analisar a polêmica história da figueira, do Yeshu e da figueira. Então vamos aqui para Marcos 12. Mas antes de ir para Marcos 12, devemos analisar o que acontece antes. Na verdade, o que acontece antes é uma série de milagres que ele realiza pelo caminho. Também tem a questão do jumento, que seria o jumento que ele entraria triunfante em Jerusalém, as pessoas estenderiam ramos a ele. Então tem uma série de eventos que acontecem antes, que é como se fosse alguém que ficou muito tempo fora do vilarejo e ele voltasse com novidades, Voltasse com tecnologia, voltasse à sua terra de origem com coisas novas. Isso assusta o pessoal, Isso assusta geralmente. Antigamente iam estudar na Universidade de Coimbra. Tinha um tempo que todos os pais que eram bem de situação mandavam seus filhos para estudar em Coimbra, em Portugal. E eles voltavam com muito conhecimento, com roupas diferentes, e isso assustava as comunidades menores que tinham certo receio de novidade. Isso faz parte do ser humano. Então nós temos aqui um contexto no qual o Yeshu ele já viajou para o Egito, ele já aprendeu magia negra no Egito, junto com o seu rabino. Nós temos um Yeshu que já sabe fazer magia, que já sabe curar, que já sabe dar sermões, que já é um mestre. Temos o Yeshu que já é um mestre. Então, ele já entrou triunfante, então ele está com o ego lá em cima. E ele chega, Marcos 12 aqui, no dia seguinte que ele entra em Jerusalém com um burrito, quando saíram de Betânia, teve fome. Ou seja, para estar escrito aqui que teve fome, que o Yeshu teve fome, isso significa que foi um evento bem marcante, porque ao decorrer de todas as histórias aqui, todos eles tiveram fome, sede, dormiram, comeram, mas aqui está escrito, teve fome. E, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Ou seja, o narrador aqui explica, não era tempo de figos. Mas mesmo assim ele foi lá procurar para ver se tinha algum figo para comer. E Jesus, falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Aqui nós temos um ponto muito importante, que fala que no momento que ele amaldiçoa a figueira, ele não amaldiçoa a figueira por ela mesma. Ele não diz a figueira para que a figueira não dê frutos, mas ele diz que nunca mais que nunca mais coma alguém fruto de ti. Ou seja, ele proíbe as pessoas de comerem o fruto da figueira. Essa é a maldição dele. Ele proíbe alguém de comer o fruto da figueira. E a figueira, no dia seguinte, ela seca. E os seus discípulos ouviram isso. Num contexto místico, o mistério que aqui é revelado significa que, neste momento, ele cessa de dar ensinamentos. Ele cessa de ensinar os seus discípulos. Porque quando ele foi na figueira, ou seja, a figueira que faz a relação com a árvore do conhecimento, nesse caso, para quem não sabe, quando Adão e Eva comeram o fruto e pecaram, eles cobriram suas partes com folhas de figueira. Então, quando ele vai buscar mais conhecimento nessa árvore, ou seja, o fruto da figueira, ele não encontra mais. Então, ele cessa. Ele proíbe que outros também tenham acesso a tal fruto, mesmo que ela dê frutos. Aqui nós temos uma questão muito interessante
porque primeiro é essa questão do Yeshu que chega com muitas novidades, que chega conhecedor da magia negra, que chega como grande mago, curandeiro. Ele também chega como o novo sacerdote, o novo rei. Então ele chega como rei neste momento, após ser carregado pelo burrito, que estava escrito que o filho da casa de David viria dessa forma. Então ele cessa não apenas a série de curas que ele realiza, mas ele também cessa a série de conhecimentos, porque agora ele se tornaria um rei. Dessa forma, ele cessa então, é uma simbologia que usaram aqui, ele cessa o fluxo para que outros também não peguem esse conhecimento, pois agora entraria uma nova fase, uma fase de exoterismo com X. E outro ponto muito interessante é que a figueira nunca produziu frutos. Vocês sabiam que o fruto da figueira é uma flor? Então a figueira, o figo, na verdade, é uma flor que dá suas pétalas para dentro. Então, para você ver as pétalas de uma flor, sentir o aroma de uma flor, no caso do figo, você deve abri-lo. Então, isso faz mais uma vez referência ao conhecimento que você deve desvendar, o segredo que você desvenda para provar o mistério. Então, ele corta esse fluxo. Posteriormente, nós temos o episódio em que ele quebra tudo no templo, né? A figueira aqui. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, mais uma vez, nós temos a figura de um eixo completamente descontrolado, que o próprio Valdo Vieira, o falecido Valdo Vieira, muito bem disse sobre esse fenômeno. Quando um médium ele não exercita suas faculdades mediúnicas, ele tende ao descontrole, ele tende à agressividade. Eu já vivi isso aí em um momento da minha vida, já vi outros médiuns vivendo isso, e isso é extremamente normal, mais comum do que a gente imagina. Então, quando nós não somos aceitos numa comunidade, por exemplo, por causa de nossa mediunidade, e a nossa mediunidade ela tem que se adaptar a um novo estilo de vida, que é o caso dele aqui. O Yeshu ele tem que deixar de ser mago nesse momento para se tornar rei, né? Fazendo referência a David. Ele se torna um Messias, ele se torna um rei. Então ele tem que deixar a magia para trás, e ele deve cessar esse fluxo de magia, de conhecimento de magia, e se tornar rei. Então, para ele, isso gerou um grande conflito interno. Além do conflito que ele vai encontrar posteriormente com seus rabinos, ou com o tribunal rabínico, com o Beit Din, que lá irá julgá-lo e condená-lo à crucificação. Então nós temos essa questão que o Valdo levantava, voltando agora ao Valdo Vieira, ele levantava muito isso aí, ele dizia: Jesus é um exemplo de médium despreparado, de médium que não conseguiu exercitar sua mediunidade, que não teve como, porque a ele eram impostas condições sociais que o impediam de realizar isso, né, de exercer a sua mediunidade, e também ele se assumiu como uma outra pessoa em determinado momento da vida. Ele se assumiu como Messias, como rei. E o Messias não é mago, o Messias não é bruxo, o Messias é o rei, o Messias ele vai para a guerra, o Messias ele quebra, ele destrói. E dessa forma nós temos essa dualidade entre aquele mago e aquele que é o rei mago, né? Então espero que tenham gostado e continuaremos falando desses assuntos. Que o conhecimento sempre esteja nas árvores que busquemos, e que, mesmo que não achemos o conhecimento naquele momento, que tenhamos paciência, pois a paciência é um fruto que cada um de nós dá para si mesmo e não necessita de um tempo específico. Paciência. Obrigado, até mais.